Olha, vou ser muito sincero com vocês, essa viagem foi literalmente a realização de um sonho, mas foi um sonho bem caro, bem mais caro do que eu pensava. E aí, meus anjos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha viagem pra Orlando, pra conhecer a Disney finalmente. Essa foi minha primeira viagem internacional e pra quem não sabe, eu viajei no final do ano passado, em dezembro pra lá. E cara, essa foi uma viagem que aconteceu meio do nada, sem pretensão alguma. Eu vou contando pra vocês como foi a viagem, como foram as escolhas, e aí vou falando o preço de cada coisa, e no final eu vou dar um geral de quanto eu gastei nessa viagem. Não foi nada barato, como eu falei. Foi uma viagem realmente que acabou saindo mais cara do que eu imaginava, do que eu pensava. E isso aconteceu principalmente por causa da alta do dólar. Quando eu fui, o dólar tava muito alto. Bolsominions, vocês prometeram que o dólar ia diminuir, não diminuiu. Enfim, muito pelo contrário, eu paguei um dólar bem caro, inclusive. Mas fazer o que, né? Acontece. E eu quis fazer esse vídeo principalmente, não pra dizer tipo, nossa, olha enquanto... Meu Deus, essa viagem foi muito cara. Não, eu quero que as pessoas saibam exatamente quanto custa cada coisa. Antes de viajar eu já tinha visto vários vídeos desses, até pra saber mais ou menos quanto eu ia gastar, né, e quanto que eu tinha que guardar pra fazer essa viagem, o quanto eu tinha que me planejar. E também pra contar um pouco do que não fazer, porque essa viagem, pra mim pelo menos, foi meio atropelada, assim. Eu decidi muito rápido e comprei as coisas muito rápido, enfim. Mas vou contando item por item e vou explicando, que vocês vão entender melhor. Vamos começar antes que eu me enrole muito. A primeira coisa que você tem que pensar antes de viajar para os Estados Unidos é que você precisa ter dois documentos que são muito importantes. O primeiro deles é o passaporte. Sem passaporte você não viaja para os Estados Unidos, você não viaja para um monte de lugar da Europa. Enfim, vários lugares fora do Brasil você precisa do passaporte. E junto ainda com a viagem, se você vai para os Estados Unidos, você tem que fazer o visto americano. Eu não vou entrar em detalhes de como foi o meu visto, porque eu acho que é um assunto que não cabe nesse vídeo. A única coisa que eu deixei, que eu anotei aqui pra vocês, é que o meu visto custou R$608, o documento, né? O passaporte normalmente tem nas capitais de todo o Brasil, não sei se essa informação tá correta, mas eu acredito que sim. Pelo menos a minha cidade tinha, né? Eu só fui aqui no bairro vizinho fazer. E o visto, eu fui pra São Paulo fazer, como eu viajo bastante pra São Paulo. Eu aproveitei uma viagem de trabalho e já emendei o visto, a entrevista do visto, que é em 2 dias. Bom, depois de ter tirado esses documentos, antes eu quero dizer que eu fui viajar com um amigo meu, o Matheus Morimura. A gente se encontrou em outubro eu fui pra São Paulo. E aí eu saí com o Matheus e ele me falou que a família dele ia pra Disney, né, pra Orlando, no final de novembro. E aí ele queria ficar mais, eles iam ficar 7 dias, ele queria ficar mais 7 dias sozinho. Quer dizer, com um amigo, na verdade. Daí ele me convidou pra ir e eu achei muito incrível. E aí quando ele me convidou, eu fui pesquisar preço de passagem, a gente foi pesquisar hotel, enfim. Então eu tive pouco tempo pra me programar, pra ser bem sincero. A gente conversou, acho que, sei lá pelo dia 15 de outubro, e no comecinho de dezembro eu já tava viajando. Eu fiz muito errado, na verdade, eu devia ter me planejado mais, até porque eu poderia ter levado mais dinheiro do que eu levei. Enfim, acho que o processo pré-viagem teria sido mais tranquilo, sabe? Enfim, vamos aos itens que você tem que pensar pra você comprar uma viagem, né? A primeira coisa delas é a passagem. Eu fiquei pesquisando mais ou menos quanto tava a passagem pra Orlando. A gente decidiu ir no comecinho de dezembro e ficar até o meio de dezembro. Eu fiquei 10 dias ao total. O Matheus ficou 7 dias comigo, desses 10. E eu já sabia mais ou menos que eu ia ficar 10 dias, não pretendia ficar mais do que isso. E acho que foi um tempo perfeito, porque eu não tava de férias completamente, então eu tive que trabalhar um pouquinho. Então dezembro era um mês bem corrido, mas eu fiz dar certo. Como eu falei, eu tava pesquisando as passagens, eu sou bem rato de passagem, assim. Eu pesquiso muito os preços das passagens, mesmo se eu não vou viajar. Eu tenho várias viagens planejadas na minha cabeça, eu só não faço, eu só não guardo dinheiro pra ir, mas eu sei muito bem os preços das passagens, eu tava monitorando desde que o Matheus me convidou pra ir. Eu percebi que as passagens, elas estavam no preço ainda... Tava um pouco caro, mas elas ainda estavam num preço ok, sabe? Que não tava absurdo de pagar. Mas eu escolhi esperar, eu fui monitorando as passagens. O Matheus comprou, acho que em novembro, ou no meio de novembro, as passagens. Ele pagou mais ou menos R$3.300. E eu sabia que vinha o Black Friday no final do mês. Então eu fui monitorando as passagens. Se desse uma aumentada muito grande, eu ia comprar a passagem. Ou eu ia esperar o Black Friday. Daí o que eu fiz?
antes do Black Friday, alguns dias antes, eu congelei a tarifa. Você pode fazer isso em alguns sites. Eu não vou explicar muito detalhadamente, mas enfim, basicamente você congela o preço daquela passagem. Tem alguns dias pra você decidir. E eu fiz isso, tipo, na véspera do Black Friday. E aí, então, ou seja, se o Black Friday não tivesse tão barato, eu ia descongelar aquela passagem, ia pagar aquele preço. E se no Black Friday tivesse muito barato, eu comprava a passagem no Black Friday e aí eu cancelava a minha compra, a minha primeira compra. E foi exatamente isso que eu fiz. No Black Friday as passagens diminuíram bastante, tipo, acho que uns 500, 600 reais mais ou menos. Dependia do voo. Eu acho que eu ainda escolhi um voo super legal. E eu paguei no meu voo Floripa, São Paulo, Orlando, R$ 2.410, com todas as taxas inclusas. Econômica, né? Não ia me dar o luxo de ir de executiva, sendo que era uma viagem que eu nem tinha planejado, enfim. Eu só fiz uma escala no Panamá que durou tipo 40 minutos, foi mega rápido. Foi só trocar de aeronave, então achei bem tranquilo, não foi desgastante, inclusive faria super esse voo outra vez. E esse foi o preço que eu paguei. Então, como vocês perceberam, eu paguei bem menos que o Matheus, por exemplo. Ele pagou 3.300, eu paguei 2.400. E isso dá uma diferença de quase 900 reais, 800 e alguma coisa. É bastante diferença. Depois a gente foi pesquisar o hotel. Eu, como falei, fiquei 10 dias. O Matheus ficou 7, então teve uma diferençazinha no preço, mas a gente basicamente dividiu o hotel, né? Dividiu as despesas do hotel. A gente não ficou num hotel caríssimo, nem num hotel super baratíssimo. A gente ficou num médio, mas era um hotel normal, assim, aqueles hotéis bem americanos, que você vê em filme, assim. Aqueles hotéis que são meio abertos, são enormes, tem um monte de quarto, enfim. No final, as diárias do hotel deram R$ 2.200. Eu paguei mais ou menos uns 1.350, 1.360, por aí. Depois de comprar dessas duas coisas, que são os primeiros itens que você tem que ver na viagem, você tem que decidir quanto de dinheiro você vai levar para os Estados Unidos. E eu decidi que eu ia levar 10 mil reais, ia pegar esses 10 mil reais e trocar por dólar. E ver isso foi bem triste, porque foi ali que eu vi o quanto o nosso dinheiro estava muito desvalorizado naquela época. Eu paguei 4 reais no dólar, então os 10 mil se tornaram 2.500 dólares. Nossa, juro, tristeza, mas fazer o quê? Doeu no meu bolso, no meu coração, mas não tive outra opção. Além desse dinheiro, eu levei cartão de crédito, mas eu tinha decidido comigo mesmo, como essa foi uma viagem, como eu falei, super em cima da hora, que eu não tinha planejado muito, decidi que eu não ia comprar nada no cartão. Até porque no cartão tem IOF, né, que é de 6 ponto alguma coisa, então o dólar já não tava barato. Eu imaginei que quando o meu cartão fechasse, o dólar provavelmente ia estar mais do que 4 reais, e de fato aconteceu isso. O dólar no meu cartão a cotação foi de 4,10. Que roubo! Mais os 6% de IOF, como eu falei. Então eu falei, só vou gastar em última emergência. E eu ia comprar eu comprei o parque da Universal no cartão, porque eu sabia que ele era um pouquinho mais caro e tal. A gente decidiu não comprar nada antes da viagem, porque tinha muita promoção lá nos parques da Disney. Eu não sei, sinceramente, se foi o melhor negócio, se não foi. Eu sei que tem gente que gosta de comprar lá. Enfim, a gente decidiu comprar lá, porque as coisas foram todas feitas realmente na correria. Como eu falo, não recomendo. Mas eu acho que no final foi bom, porque o nosso hotel, particularmente, tinha desconto na Universal, e a gente também ganhou desconto nos parques da Disney. Então, eu lembro que nos parques da Disney a gente gastou 200 dólares, o que em reais dá 800 reais. E o parque da Universal, com os descontos lá que a gente ganhou, custou 300 dólares, que dá 1.230 reais. Só pra deixar claro, a gente foi em 2 parques da Disney, e a gente foi nos 2 parques da Universal, só que a gente foi em 2 dias nos parques da Universal. Então acabou que eram 4 ingressos, né, mais ou menos, e mais 2 da Disney, e esse foi o valor que eu falei pra vocês que deu. Outra coisa importante também, pra você decidir na sua viagem, se você vai alugar carro ou se você vai andar de Uber. Eu não tenho carteira de motorista, eu tenho 25 anos, mas não dirijo. E o Matheus dirige, tem carteira, mas ele não tinha 21 na época, ele tinha 20. Lá nos Estados Unidos a lei é que você tem que ter mais de 21 anos pra alugar um carro. Então o Matheus não podia dirigir, então a gente decidiu ir de Uber. E eu acho que foi a melhor opção. Lá em Orlando tem muito roubo, tá? Pouca gente fala sobre isso. Eu vi que a Mari Saad foi, acho que uma semana, 2 semanas atrás, e foi roubada, o carro dela foi roubado em um outlet. Isso acontece muito, o brasileiro médio pira, né? Porque
Eles acham que os Estados Unidos é o paraíso e tal. Em alguns quesitos é o paraíso mesmo, mas em outros nem tanto. E tem roubo sim nesses lugares, principalmente porque Orlando é um lugar muito turístico. Nossa, imagina, a gente foi em dezembro, que é a época pré-natal. Nossa, tava muito cheio, era muita gente, os parques era muita gente. Então você tem que tomar cuidado sim. E eu achei o Uber a opção mais segura, mais tranquila. Nossa, a gente não se incomodou, a gente foi bem atendido. E a gente andou lá de Uber e de Lyft, vale falar também. O Lyft é um concorrente do Uber lá nos Estados Unidos. E cara, foi perfeito, assim, eu achei o serviço maravilhoso. Queria muito que tivesse Lyft aqui, porque achei muito acima da média, assim. Uber foi muito bom lá também, mas Lyft era, nossa, era muito legal. Tinha muita gente jovem trabalhando, tinha muita mulher trabalhando no Lyft. Cara, eles eram muito simpáticos, as pessoas eram muito simpáticas, eu amei. E a gente foi dividindo, né, cada um pedia a ida, outro pedia a volta. O Matheus pedia mais no Uber, eu pedia mais no Lyft, enfim. O total dos meus 10 dias em Orlando foram $234, o que eu achei bem tranquilo, é mais ou menos uns $23 por dia, que é uma média bem ok. O dólar tá caro, como falei já milhões de vezes. Deu R$ 959,80. Enfim, esse foi o gasto que a gente teve com locomoção lá em Orlando. Ah, e vale também falar no dinheiro que eu levei. Uma amiga minha, Samantha, um beijo, Samantha, ela me disse que uma conta muito boa pra gente fazer nos Estados Unidos, na verdade em qualquer lugar que você viaja, ela já foi pra Londres, já foi pra Paris, e ela sempre faz essa conta que é você contar 100 dinheiros, né, daquela moeda. Então $100 se você vai para os Estados Unidos, se você vai para a Europa é 100 euros por dia para você comer, se locomover ou não. Eu não ia contar a locomoção naquele dinheiro porque eu paguei tudo pelo cartão, né? E algumas compras, se você quiser fazer alguma compra. E eu achei bem tranquilo esse valor. Eu levei mais do que isso, inclusive. E eu consegui comprar tudo que eu queria. Não comprei muita coisa também. Eu sou bem chato pra roupa, na verdade. Acabei comprando muito menos do que as pessoas imaginam. Percebi também que eu sou um comprador bem tranquilo, bem relax. Aprendendo, vivendo e aprendendo sobre a gente mesmo, né? Mas essa é uma boa conta de fazer uns $100 por dia, porque é mais ou menos isso que você gasta. Uns dias você gasta mais, uns dias você gasta menos. Mas essa é uma ótima média. E vale falar também que você precisa ter no mínimo $60 por dia pra você entrar nos Estados Unidos, senão eles não deixam você entrar. Essa foi a primeira coisa que me perguntaram quando eu cheguei no aeroporto. Eu ia ficar 10 dias nos Estados Unidos, eu tinha que ter levado no mínimo $600 em dinheiro, ou em cartão, enfim, $600 eu tinha que ter, senão eles iam encrencar. Mas deu tudo certo no final, foi bem tranquilo. Se vocês quiserem eu faço outro vídeo falando melhor sobre o processo do visto, como foi a entrevista, como foi a minha experiência. Porque tem vários relatos aqui na internet, até umas coisas bem malucas assim que acontecem, mas comigo foi tudo bem tranquilo. E também a entrevista lá, chegando nos Estados Unidos, depois saindo, também foi muito tranquilo, eu achei super ok. A alfândega aqui no Brasil também achei muito de boa, enfim. E pra finalizar o vídeo, o total da minha viagem foi de R$16.940. Como eu falei, um valor bem alto. Eu até esperei que fosse um pouquinho menos, mas aqueles R$10.000 ali que eu levei em dinheiro fizeram muita diferença. Mas comprei telefone, me diverti, comi onde eu quis, comprei as coisas que eu queria comprar. Enfim, sabe, não passei nenhum sufoco, muito pelo contrário. Então eu preferi ir com um pouquinho mais de dinheiro, com uma sobrinha, do que passar qualquer perrengue lá, sabe? E também, como eu falei, eu levei o cartão de crédito de reserva, né? Eu só usei pra pagar o parque, pra pagar o Lyft, que eu já tinha planejado isso pra mim. Não tive vontade de comprar nada. Na verdade, minto. No primeiro dia, eu cheguei na loja da Saint Laurent. Saint Laurent Paris, pra quem não conhece. É uma marca francesa. E eu vi uma bolsa que, tipo assim, era muito foda. Muito linda. Só que como eu tava nos Estados Unidos, eu achei que a bolsa não tava valendo tanto. Tava quase o mesmo preço do Brasil. E aí eu cheguei no Brasil e a bolsa aumentou tipo R$2, R$3.000. Eu fiquei muito bravo. Essa era uma bolsa que se eu tivesse comprado, ela seria cara, mas seria um investimento. Tipo, seria algo que eu usaria muito. E tava com um preço legal. Mas enfim, passou. Eu gosto de pensar que a bolsa não era pra ser minha naquele momento. Enfim, apesar de eu ter sido bem maluco de fazer uma viagem do nada pros Estados Unidos, eu também fui bem comedido em alguns lados. Vale falar também que essa é a minha realidade. Eu levei o dinheiro que eu achava melhor, né? Não tô dizendo que você tem que levar isso, não. Faz um cálculo, vê quanto você se sente confortável
de pagar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, como eu falei, compartilhar com os amigos de vocês, comentar aqui embaixo, me seguir em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo.